começo por dizer, em resposta à comemoração do centenário, que na escola sede do meu agrupamento estão lá exposições da Natália Correia, do Mário Serrari, todos esses, os alunos a fazer trabalhos, têm livros, fizeram, portanto, isso é trabalhado pelos professores. E além disso, o professor é o melhor que nós temos neste momento nas escolas, os professores, os auxiliares, que fazem também um trabalho, e os técnicos fazem um trabalho excelente, e nós não nos podemos esquecer disso. Eu às vezes tenho receio quando ouço o António dizer estas coisas, que as pessoas pensam, peraí, mas os professores são estúpidos. Não, os professores às vezes são formatados, são obrigados, entre aspas, a preencher grelhas de Excel completamente malucas, a fazer um trabalho burocrático enorme, que eu tento, como diretor, reduzir ao mínimo na minha escola, mas eu costumo dizer que eu não preciso de papéis. Os professores permutam, façam o que quiserem, desde que as coisas andem e que os alunos tenham aulas, o resto não me interessa para nada. E que eles façam as aprendizagens, que é isso que é importante. Eu, a propósito do que disse também aqui o António, não posso deixar que fui aqui à procura e descobri, na imensidão de saberes e conhecimentos, como saber o que é essencial ensinar, pergunta nova aqui há uns tempos. Há um pensamento de Olivier Reboul, que é um filósofo francês falecido em 92. Eu, para fazer citações, tenho que ler. Eu sou da área das técnicas, não sou das literaturas. E ele diz que deve ser ensinado na escola tudo o que une e tudo o que liberta. O que une é aquilo que integra cada indivíduo num espaço de cultura, em determinada comunidade. A língua portuguesa, neste caso e as línguas estrangeiras, mas o que nos une é a língua portuguesa, as artes plásticas, a música, a história, etc., a filosofia, portanto, todas essas áreas. Isto é aquilo que nos une. O que nos liberta é o que promove a aquisição do conhecimento, o despertar do espírito científico, a capacidade de julgamento próprio, e estão nessa categoria a matemática, as ciências, a filosofia, etc. Com base neste princípio, podemos selecionar o que é mais importante e o que é acessório na educação das crianças. Depois pareceu-me que isto servia para introduzir aqui esta... Eu tenho que fazer uma confissão, infelizmente nós todos na nossa ação somos limitados e coartados por muitas indicações e obrigações que temos, mas estão aqui alguns professores que trabalham no mesmo agrupamento que eu e, portanto, sabem que nós tentamos que isto aconteça, ou seja, o nosso agrupamento tem oferta até o 9º ano de música, de teatro, de expressão dramática, que é fundamental para os miúdos, e depois parte tecnológica e de cerâmica também, portanto, isso é fundamental. O conhecimento das artes, e quem vos fala é uma pessoa cuja formação de base é de engenharia eletrotécnica, portanto, como veem, mas que considero que tive uma sólida formação em todas estas áreas que formatou o saber. Também me prezo de falar e de escrever bem, não é ao pé do António Carlos, mas pronto, mas passo as devidas... Eu peço desculpa. Estou a brincar. Não, pá. Quem me conhece sabe que eu sou oricalhão, pá. Mas é bom que ele, enquanto formação de engenheiro, esteja a dizer isto, que eu também concordo com isso. Quer dizer, as ciências, eu não se fala da secundarização, nem pensar, das ciências. O Jorge de Sena era um grande poeta e era engenheiro de base. Portanto, sim, eu também sei, vários. Fernando Namora, uma série deles que são da área das ciências. Uma coisa não invalida nem exclui a outra. Isto leva-nos também àquilo, e voltando, eu tinha aqui uns tópicos preparados para falar, mas como é óbvio, temos sempre que enquadrar naquilo que é dito anteriormente. Também ouvi com muita atenção, com o qual concordo, como é óbvio, o nosso diretor e o António Carlos, portanto, é escusado, são temas do nosso dia-a-dia, e eu tenho que fazer a minha perplexidade é diária. E é diária com o quê? É diária com os professores. Eu sou professor. Por acaso eu não sei porque é que disseram que era porque eu vinha aqui como diretor, mas eu sou professor, como sabem. E a minha estupefação com aquilo, quando se pede, quando é preciso fazer alguma coisa, os professores fazem. É extraordinário. Eu sei que nós lhes pagamos principescamente para isso. Eu sei disso perfeitamente. Mas é impressionante a dedicação que conseguem continuar a ter aos alunos. Nós tivemos o ano passado um ano muito conturbado, muita luta, que não teve os resultados que se pretendia, mas mesmo assim
todos cumpriram o seu papel, mais às vezes do que aquilo que lhes é exigido. Eu não conheço nenhum professor que trabalhe 35 horas por semana. Os horários são mais pequenos, mas trabalham muito mais. E é esse primeiro manifesto que eu quero aqui deixar. É um orgulho ser professor e trabalhar com professores que vivem, que fazem disso, independentemente das coisas outras extra-escola que nos afetam. E é impressionante ver colegas que todas as semanas vêm do Porto, de Vila Real, seja de onde for, que vêm para cá, pagam transportes, pagam o aluguer de uma casa que é barata, tudo isso, e todas as semanas cá estão eles para ensinar os alunos para aprender. Ora bem, nós sabemos que, e como disse o António Carlos também, a escola mudou muito desde o 25 de Abril. Nós fizemos um trajeto em termos da escola que passa por aquilo que foi a massificação do ensino. Neste momento, os professores são os felizardos, porque têm, então, um professor de História, que no terceiro ciclo pode ter, sei lá, 10 turmas, e direção de turma, que é para fazer as 22, não é? Portanto, um professor de História, de Geografia, ou de Inglês, ou de, pronto, mas isso é com horas extraordinárias. Está ali alguém a dizer que tem 9, mas é porque tem horas extra porque não há professores, portanto lá está o problema, não é? Que é a mesma coisa. Mas pode ter estas horas e depois vai ter que trabalhar com 10 turmas com 200 alunos. 200 não, 280, desculpa. 250, por aí fora. E depois vai ter tempo para fazer uma avaliação metódica, para dar aulas perfeitamente. Portanto, conhecer, às vezes, não sei quanto tempo demoram para conhecer feedback individualizado, essas coisas todas. A escola mudou nesse aspecto, mudou muito. E depois este professor, pronto, eu falei do professor de História, está ali um Apple, tem nos 28 alunos, ou 27, ou 30, como muitas turmas têm, alunos que são alunos normais, uns com dificuldades de aprendizagem, outros que precisam de estudar mais, outros que são bons alunos, outros que são excelentes mesmo sem professor, e depois tem os que têm necessidades educativas moderadas, os autistas, os que têm necessidades educativas profundas, os mal educados, os que não querem estar na escola, e tem que gerir tudo isto. Ou seja, a principal função que nós devemos, eu costumo dizer, e simplificando, desculpem, mas eu costumo dizer que o principal que nós temos que educar os nossos alunos ou ensiná-los é uma coisa muito simples: questionar. Eles têm que aprender para questionar, para passar além. Eu fico maravilhado, desculpem, agora vou dar um exemplo pessoal. O meu neto tem 8 anos, está no 3º ano. Felizmente tem uma professora que também puxa a isso. O meu neto, cada vez que ouve uma palavra que não conhece, pergunta o que é e quer saber e vai ver se for preciso. Portanto, esta curiosidade que os miúdos pequeninos têm, nós muitas vezes vamos cortando ao longo da vida escolar. E isso não pode acontecer. Eles têm que ter curiosidade, têm que ser despertos para isso. É outra função do professor ainda, ter que levar os alunos a querer saber daquilo que estão ou que devem aprender, mesmo quando não aprenderam as bases nos anos anteriores. Isto é um mundo super complexo. E então, que professor é que nós temos de ter na nossa escola? Todos nós sabemos, e fazendo aqui uma história, aqui um palavrão que eu também não gosto, mas está na moda, que é o paradigma. Mas pronto, isso entrou na moda há uns anos. Todos nós conhecemos o paradigma, que era o paradigma do ensino, que se viveu principalmente no tempo do Estado Novo, em que convinha também ao Estado, porque o professor chegava, ensinava, dizia a bitola. Felizmente, muitos deles ensinavam os alunos a questionar e a pensar, e por isso é que havia tantos contestadores intelectuais no bom sentido. Quando digo intelectual não é pejorativo. Portanto, os intelectuais questionavam, que às vezes eram presos, que eram deportados. Porquê? Porque nos liceus ensinava-se a pensar, a questionar, apesar de só lá estarem poucos, e normalmente das elites, não é? Eu também lá estive, também era da elite, pronto, mas nós questionávamos, nós líamos, e aí é verdade. É preciso ler muito, é preciso estudar, é preciso questionar as coisas. E para isso não podemos, temos que ter bagagem.
A coisa mais gira que é na televisão, não sei se vocês, eu às vezes não vejo, a minha mulher vê, eu depois chama-me para ver algumas coisas. São os comentadores. A maioria deles, 90 e tal %, não sei quantos, eles não opinam nada, eles acham. Devem achar qualquer coisa na rua, devem ir ao telemóvel quando lhes perguntam qualquer coisa e a primeira coisa que lá vem é aquilo que despejam. E nós vimos isso quando? Quando falam de coisas que nós conhecemos, nomeadamente na educação. Por exemplo, eu posso ouvir o António Carlos, o Ricardo, etc. Qualquer pessoa a falar de educação, o Mário Nogueira, o Filinto Lima, o meu colega, pronto. Posso ouvi-los, posso concordar ou não concordar, mas pelo menos estou a falar daquilo que é o seu métier e que sabem. Agora, já viram quantas pessoas falam de educação na televisão? Alguns nem sequer devem saber de quando lá andaram a estudar, porque só iam lá dar umas aulas e iriam para casa, tiravam o curso, mas nada. Portanto, isto é fundamental, era o tempo do ensino, dava jeito ao Estado formatado. Depois passámos para o paradigma da aprendizagem. E o paradigma da aprendizagem é centrar tudo no aluno. É só ver se eu não corto aqui as coisas, porque não tenho tendência a perder-me. Desculpem lá. E o paradigma da aprendizagem tinha por base focar no desenvolvimento das competências dos alunos. Nós passámos isso. O nosso conferencista que não veio, Rui Trindade, e a sua esposa, salvo erro, em 2011, 2012, criaram um terceiro paradigma, o paradigma que eles dizem que é o dos tempos modernos, que é o paradigma da comunicação. Segundo o paradigma da comunicação, educar é contribuir para a aprendizagem dos alunos através de propostas de atividades, através de propostas culturais. Isto enquadra-se, não sei porquê, naquilo que disse o António Carlos. Nós temos que desafiar os alunos. As propostas culturais são o básico. Quem já viu, e todos vocês, quando os nossos alunos fazem uma visita de estudo, com intenção, não é? Por exemplo, ir ver o Got Talent ou coisa de género, mas que também é cultural e também é proveitoso, é ótimo. Mas quando vão, por exemplo, a Sintra, visitar Sintra, vão conhecer a história, vão conhecer a geografia, vão conhecer as ciências, vão aplicar a matemática, vão fazer tudo à base disso. E nós temos exemplos dos nossos dos nossos professores que os alunos fazem e partem daí para aprendizagens perfeitamente sustentadas. Não é hoje aprenderem uma coisa e amanhã estão esquecidos. Nós precisamos é que eles aprendam e questionem, perguntem porquê. Um aluno do 10º ano perguntou, está bem, mais IVA, perguntou a um aluno do 10º ano respondeu a um senhor da OCDE que estava no nosso agrupamento e por acaso com um exemplo de uma visita à Sintra que tinham depois de trabalhar, ele tinha feito um trabalho de matemática e ele perguntou-lhe como é que a visita à Sintra ele fazia um trabalho de matemática. Do 5º ano olhou e disse assim: o senhor conhece Sintra? Sim, eu fui visitar e tal. Ele falava um portunhol, falava espanhol, tinha estado muitos anos na América do Sul. E então conhece, por exemplo, o Palácio? Conheço. E as chaminés? Já percebi, as chaminés são cones, dizia ele. Portanto, isto é geometria. O próprio miúdo a explicar como é que fazia. Portanto, é isto que é fundamental, é a evolução. Qual é o papel do professor no meio disto tudo? O professor hoje em dia é chamado de treinador, de coach. É chamado de entertainer, como ouvimos há bocado. É chamado de tudo e mais alguma coisa. De educador. Agora, o professor é uma coisa, para mim é só uma coisa, é professor. E o professor hoje em dia tem várias funções. Aliás, sempre teve. E a função do professor baseia-se em duas coisas distintas. Primeiro é o conhecimento e a capacidade que ele tem de fazer com que os alunos acedam a esse conhecimento, se motivem para aprender, aprendam, questionem. Essa é a primeira. E o segundo é a relação. Todos nós nos lembramos de professores, nossos professores, que nos marcaram. E o que é engraçado é que não foi o laxista, aquele que nos deixava fazer tudo, esse não nos marcou. Também não foi aquele que estava lá sentado e que a única coisa que nos fazia era dar palma de quadras, ou que nos castigava e não deixava falar nem nada. Não, foram os professores exigentes que nos faziam participar nas aulas, que nos davam
algo para fazer, para nós descobrirmos, e eu nunca mais me esqueço de alguns professores que tive assim. São esses que nos marcam e são esses professores que nós tentamos todos ser. Eu sei que cada vez é mais difícil, cada vez nos exigem mais. Eu fui aluno num tempo em que éramos poucos os que eram alunos no ensino secundário, por exemplo, na altura. Mas agora estão lá todos. E não podemos correr com eles antes dos 18 anos. Desculpa eu dizer esta expressão, não é? Pronto. Não queremos correr com ninguém, mas é um facto. E alguns só lá estão a prejudicar. Portanto, eu sou o defensor de uma escola inclusiva. Toda a gente que me conhece sabe. A escola tem que ser inclusiva. Tem que ser inclusiva, mas tem que ter condições para criar essa inclusão. Tem que se mobilizar para isso, mas tem que ter recursos. Não é como num texto que eu li aqui há tempos de um senhor que eu até conheço e está aqui sentado ao pé de mim, que dizia que como é que era, o PowerPoint não funcionava, o quadro não escrevia, onde é que eu já vi isto, não havia luz e tal. Portanto, há estas coisas marcam nas escolas. Só aqui para os meus professores, eu agora vou tentar adquirir uns quadros, porque não há dinheiro, mas tenho que tentar algum, porque os quadros da escola também têm que ser substituídos. Mais 5 minutos. Acabo já. Só ainda tenho um quarto de hora. Era 15, 20, portanto ainda. Sim, temos tempo. É só para... Já não vou demorar muito. Isto leva-nos a uma questão muito simples, que é... a profissionalidade docente. Acho que, não sei se é nova ou se é alguém que utiliza muito este termo da profissionalidade docente. O que é profissionalidade docente? Nós temos uma profissão, mas é uma profissão que é diferente das outras. Nós falamos que os médicos ganham mal, bem, nós falamos que os engenheiros, falamos todos, mas quem os forma todos são os professores. O professor tem que ter tempo para ele. Falou o Luís, falou o António, a citar o Luís. O professor é um profissional refletivo, tem que ter tempo para refletir sobre o que está a fazer. Qual é o professor que hoje em dia chega à casa e pensa que, hoje dei a aula desta forma e tal, mas aquilo não correu bem, os miúdos não fizeram a aprendizagem que estava previsto, não aderiram, etc. Deixa cá pensar noutra coisa. Não. Fazem isso, só que onde é que está o tempo? E depois os filhos, no meu caso o neto. Onde é que fica o tempo para as outras coisas? Isto é triste que nós chegarmos a este tempo e estarmos assim, porque é óbvio que dizem, o professor é mais velho, já precisa de menos tempo. Está bem, mas precisa de mais tempo para descansar porque o corpo já dói mais, não é? Portanto, é preciso ver isso. E nós temos que refletir muito sobre as aulas, temos que refletir sobre o que queremos fazer nas escolas e temos que lutar, como dizia há pouco o António, temos de ser autocríticos. Não apenas no aspecto individual, mas no aspecto corporativo, de grupo, de professores. É assim que nós temos de trabalhar. Nós tentamos, no meu agrupamento, que as coisas sejam todas feitas com a participação de todos. Ainda há 2 dias tivemos as jornadas de reflexão em que participam todos, alunos, encarregados de educação, parceiros, autarquia, etc. Tudo. Pensar a escola, o que é que vamos fazer, como é que vamos melhorar isto. Portanto, todos juntos temos que participar nas coisas. Isso leva-nos, e para terminar, à formação e à inovação. Eu penso que a formação inicial tem que levar uma volta. António Novo defende que ela não deve ser feita na universidade nem na escola, deve ser feita num terceiro lugar. E eu estou a citar e tudo. Não sei se estou a citar bem, mas presumo que sim. É das minhas leituras. Mas como normalmente tenho dificuldade em memorizar as frases, cito ideias. Portanto, diz-nos que tem que ser o terceiro lugar. É algum lugar misto entre a escola e a universidade. E eu concordo. Eu concordo porque, felizmente agora, este ano, já temos pessoas a chegar sem mestradas, não é? Portanto, acabadas de tirar a profissionalização e chegam à escola e vão logo aplicar e depois dizemos assim, então, mas que metodologia? Não, tem que ir ver as aulas dos colegas porque os professores universitários que as formaram utilizavam metodologia antiga e falavam nas outras, portanto, ou seja, era só discurso e depois não faziam. Portanto, isto tem que levar uma volta, tem que haver, quanto a mim, um maior entrosamento entre a escola e a universidade na própria formação inicial, nos mestrados em ensino. Não é só o professor no final vir fazer um estágio, que agora vai passar a ter meio horário, portanto, para dar aulas, não é? Não é só isso, tem que haver uma grande mudança. E depois há uma coisa muito importante que é a indução profissional.
Hoje em dia está-se a discutir muito isso, que é o modo como o professor chega à escola e se integra na escola. Eu aqui há tempos na universidade, acho que era o único que não era universitário que lá estava no painel, e perguntei, desculpa, isso é tudo muito bonito, mas agora digam-me, um professor que em 20 anos passa por 17 escolas, como é que ele fica imbuído do clima ou da cultura de cada escola? Não fica, porque quando ele está a ficar, vai para outra. Portanto, mas isto é fundamental, e nós temos, e isto é fundamental por parte de quem já está na escola, ajudar os colegas a integrar-se na profissão. Eu tinha muita coisa para dizer sobre isto, como sabe, quem me conhece, eu também, se calhar eu e o António Carlos estávamos um dia inteiro com as ajudados a discutir estas coisas, porque gostamos de falar disto quando as coisas nos fazem sentido, mas aqui também temos que ir a outra coisa, que é a inovação. A formação e a inovação e a mudança, isto está tudo ligado. A escola hoje não é igual, os alunos não são iguais. Uma das experiências boas que eu tenho visto acontecer e desculpem voltar ao exemplo, é o meu neto chegar a casa todas as semanas com um livro para ler. Ele está no 3º ano. Todos os dias leva um livro, todas as semanas leva um livro para ler, 1 minuto. Isso é fundamental, isso é trabalho dos professores, é trabalho dos bibliotecários. É óbvio que ele depois quer jogar e quer fazer essas coisas, mas leva um livro para ler. E lê o livro, e quando não percebe vai perguntar, e às vezes obriga-me a ler. Mas pronto. Mas isto é fundamental. Mas é fundamental nós não metermos a cabeça na areia. Como dizia também o poeta, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E não podemos ignorar que está aí a tecnologia, estão os telemóveis. Os miúdos estão, e desculpa eu utilizar estes termos, estão assoberbados pelo telemóvel. O telemóvel por tudo o que é digital, pelo multimédia. E, portanto, nós temos que os puxar de outra forma. Ora, os professores, e voltando agora, podem capitalizar tudo isto. Podem capitalizar através da utilização das tecnologias e da inteligência artificial, não para substituir seja aquilo que for, mas sim para ajudar, para complementar e para captar também, em muitos casos, a atenção dos alunos. É essencial. Eu sou adepto do livro, eu não consigo ler um livro no telemóvel, e sou leitor compulsivo, mas é preciso aproveitarmos as potencialidades do digital. Nós temos, e termino só com aqui 2 ou 3 coisinhas, em termos da inteligência artificial, na formação. A formação tem que apostar planeamento didático, planeamento utilizando eventualmente as vantagens da inteligência artificial, por exemplo, para pesquisar os livros ou as capas quando não se tem acesso ao livro, para ler online, para atividades pedagógicas, para a inclusão, que é muito importante, para a avaliação da aprendizagem, e não nos podemos esquecer de um ponto básico, que é as questões éticas e legais da utilização da tecnologia e da inteligência artificial. Eu fico por aqui, então. Peço desculpa de ter demorado mais um bocadinho.